Vamos ensinar agora sobre racionalização de denominadores, tá? Bem, vamos explicar o que é isso. Primeiro caso. Toda vez que ocorrer de você chegar numa resposta e o seu denominador, ou seja, no caso tem que ser uma fração, e o seu denominador for um radical, então vamos supor, você chegou nessa resposta aqui, ó, 3 vezes a raiz quadrada de 5, tá? E vamos até colocar assim, ó, vamos colocar... E quando não tem nada aqui, nós sabemos que é o quê? Que é 1. Então, eu cheguei nessa resposta, 3 dividido pela raiz quadrada de 5. Só que eu não quero deixar dessa forma, porque se eu chegar nessa resposta no exercício e procurar as alternativas, você não vai encontrar essa resposta. Ah, então você errou. Não, você não errou. É que aí ele vai te apresentar esse número de um outro jeito, de um outro formato. Então, para modificá-lo, eu vou ter que multiplicar pelo número 1. Porque aí, se eu multiplicar qualquer número pelo número 1, eu só vou modificar o formato e não o resultado. Então, presta muita atenção. Eu vou multiplicar, o primeiro caso só serve para raízes quadradas. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo também pelas raízes quadradas. E aqui do 5, aí aqui não é 1. Presta atenção, quanto que é 2 menos 1? É 1. De novo, 2 menos 1 é 1. Esse aqui copia. Ele é igual, em cima e embaixo. Na hora que eu faço isso, eu consigo multiplicar agora os numeradores e os denominadores. Então eu vou fazer aqui passo a passo para vocês verem como que funciona esse primeiro caso. Então eu vou multiplicar o 3 vezes a raiz quadrada de 5. A primeira é 5. Pronto. Professor, eu não tenho como multiplicar o 3 pelo 5? Não, não pode. Por quê? Porque o 3 é um número inteiro e o 5 é um radicando. Eu só poderia fazer 3 vezes 5 se o 3 tivesse, se ele fosse também um radicando e dentro de uma raiz quadrada. Mas ele não é, então não posso fazer. Número não multiplica o número que está dentro da raiz, ele só fica do lado. E esse daqui? Eles estão se multiplicando, então existe uma regra que fala que eu vou pegar esses dois valores e colocá-los aqui, ó. Eu estou fazendo essa regra passo a passo agora. Depois eu vou fazer mais 2 exemplos sem ser passo a passo. Aí, namorada, copio de novo. E aqui eu resolvo a potenciação. Toda vez que eu tenho multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. E aí, quando esse e esse aqui fica igual, eu posso usar uma regra, tá? Eu vou mostrar para vocês a regra aqui, ó. Toda vez que eu tenho uma raiz, tá? Vamos colocar assim, raiz emésima, que começa pela letra M. Ele vira um expoente, então ele fica assim, ó. Então, se esses dois forem iguais, eu posso cancelar, porque vai dar 1. Então, é como se eu colocasse 5 elevado a 2 sobre 2. Então, cancelou. O resultado final é a raiz quadrada de 5, né? Sobre 5. Pode cancelar? Não. Eu não posso cancelar. Pelo amor de Deus, vê se dá uma aquietada nessas lombrigas de querer cortar tudo dentro da matemática. Então dá uma olhada. Tá aqui, ó. Esse é o resultado final. E é assim que vocês vão encontrar provavelmente lá nas alternativas. Bem, eu fiz esse passo a passo, vou fazer mais 2 vezes aí, 2 exemplos ainda do primeiro caso de racionalização. Então esse é um deles. Então vamos ao segundo. Vamos supor que eu tenho a raiz quadrada de 7 dividido pela raiz quadrada de 13, vai. Bem, o que eu faço? Eu não posso deixar desse jeito, certo? Então eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de quem? De 13. Então, nem se preocupe em colocar isso aqui, estou fazendo agora direto, tá? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por essa raiz quadrada. E aí vai ficar o quê? Agora sim, ó, os dois são raízes quadradas, eles estão se multiplicando. Então agora eu posso pegar esse 7 e multiplicar por esse 13, tá? É como se eu fizesse isso aqui, igual eu fiz aqui embaixo. Duas raízes quadradas de mesmo índice, elas podem se multiplicar.
Então 7 vezes 13, vamos fazer de cabeça? Como que eu faço essa multiplicação de cabeça? O 13 para mim é 10 e 3, é 10 mais 3. Então 7 vezes 10 é 70, 7 vezes 3 é 21. Então 70 mais 21 vai dar 91. Então tá aqui, ó. Ok? E aqui, turma, eu sei que quando eu multiplico uma raiz por ela mesma, eu quero tirar a raiz. Então só vai sobrar o número 13. Para terminar, nós vamos fazer o último exemplo aqui, todos do primeiro caso. E aí vocês podem colocar assim, ó. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma raiz cúbica de 2 e aqui uma raiz quadrada de 5. Ah, professor, mas eles não são o mesmo índice. Não me importa. O que me importa é que aqui tem uma raiz quadrada lá no denominador. Então eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo. Aí aqui em cima, deixa eu só colocar como se fosse um... aqui em cima eu só vou deixar indicado. Vou colocar lá raiz cúbica de 2 vezes a raiz quadrada de 5. E aqui embaixo, quando eu multipliquei a raiz de 5 por ela mesma, eu estou cancelando o radical. Professor, mas em cima, como que eu vou multiplicar? 12 vezes 5, 10? Não. Aqui é 3 e aqui é 2. Quando eles forem diferentes, nós vamos fazer o quê? MMC. Então, MMC entre 2 e 3, fazendo é 6. Então, eu vou fazer este índice virar 6 e este índice virar 6. E aí eu uso uma outra regra da radiciação, que seria essa daqui, ó. Quando eu quero fazer o meu índice mudar, eu vou multiplicar por uma letra, por um número qualquer. Multiplicar ou dividir. Geralmente a gente multiplica. E aí vai ficar assim, ó. Vou dar um exemplo numérico que eu fiz na verdade. Ah, lá vem os motoqueiros, filha da mãe, ó. Por que a polícia não pega um safado desse aí? Vai fazer barulho na casa do chapéu. Bem, a regra é essa, ó. Se eu quero modificar aqui, é só eu multiplicar por um número, mas aí eu também tenho que multiplicar lá dentro pelo mesmo número. Já foi passado aí na aula anterior. Bem, então, tudo bem. Para eu fazer esse 3 virar 6, e aqui, como não tem nada, é 1 também, eu tenho que multiplicar esses 2 por 2. Então vai ficar assim, ó. Vamos lá. Raiz sexta de 2 ao quadrado. E aqui vai ficar, multiplicar os 2 por 3. Raiz sexta de 5 a terceira sobre 5. Agora eu posso fazer ficar o mesmo radical. Os dois são raiz sexta. Então tá aqui, ó. Raiz sexta. Aqui vai dar quanto? 4. Aqui vai dar 125. E aqui é 5. Finalizando. 4 vezes 125. Bem, 2 vezes 125 vai dar 250, vai dar 500. Então isso aqui vai dar raiz sexta de 500 sobre 5. Não é para simplificar o 500 com o 5. Por quê? Porque o 500 está dentro de um radical. O 5 não. Então eles não podem simplificar, tudo bem? Então no nosso primeiro caso de racionalização, eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque eu vou fazer agora mais 2 casos, certo? Comecei pelo primeiro, vou fazer o segundo e o terceiro caso.